No vídeo anterior sobre a possibilidade de impetrar habeas corpus nos casos de prisões administrativas militares, nós vimos, primeiro, que as prisões administrativas militares são constitucionais de acordo com o inciso 61 do artigo 5º da Constituição Federal. E nós vimos também que essas prisões elas devem estar previstas em lei, ou seja, deve haver uma lei específica delimitando como será essa prisão administrativa, em quais casos ela será aplicada. E sobre as prisões disciplinares militares no caso do Estado de São Paulo, vocês se lembram, a previsão é do artigo 14, os incisos 3 e 4, e observem também os artigos 17 e 20, tudo do RDPM, a Lei Complementar 893 de 9 de março de 2001. E aí, por fim, a gente viu também no último vídeo que uma consulta simples da Constituição Federal não seria possível impetrar habeas corpus para sanções administrativas militares, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142, que diz, olha só o artigo 142, parágrafo 2º, não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. E essas punições disciplinares militares são as prisões administrativas, né? Como é o caso aqui no Estado de São Paulo da permanência disciplinar e da detenção. Então hoje nós vamos ver que, em que pese a Constituição falar, veja, eu não permito o habeas corpus para as punições disciplinares militares, o habeas corpus será sim possível, parece um pouco estranho, mas são coisas do direito e a gente vai tentar entender a sua lógica hoje. Então de antemão eu vou pedir para você deixar o seu like clicando no joinha aí embaixo, assim você ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas e ter um melhor engajamento aqui no YouTube. E se você não me conhece ainda, meu nome é Renato Ramos, eu sou advogado, especialista em Direito Administrativo e Penal Militar, sou formado em Direito na USP, aqui em São Paulo, pelo Largo de São Francisco, e pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Então eu fui oficial da Polícia Militar, trabalhando quase que toda a minha carreira nas SJDs e também como PPJM, que é o Plantão de Polícia Judiciária Militar. E nos últimos anos, até a minha saída agora da Polícia Militar em janeiro de 2019, eu fui chefe de cartório e processos no comando do Corpo de Bombeiros. Então, sem mais demora, vamos ao tema. As prisões administrativas disciplinares, elas são aceitas sim pela Constituição Federal. O RDPM define quais são as prisões militares. Aqui na Polícia Militar de São Paulo, as prisões que restringem a liberdade, elas serão a permanência disciplinar e a detenção. Então, se tiver um pouco mais de interesse e tempo, como a gente já mencionou nos artigos, vocês podem consultar os artigos 14, 17 e 20 do RDPM. Nós também já estudamos cada uma dessas prisões administrativas disciplinares no estado de São Paulo, basta ver o nosso primeiro vídeo. Então, feito toda essa análise, recordando o que a gente já aprendeu no vídeo anterior, nós vamos à questão do habeas corpus segundo a nossa Constituição. O inciso 68 do artigo 5º da Constituição Federal, ele possibilita a concessão de habeas corpus nos casos de violação ou ameaça à liberdade de locomoção, quando haja potencial ilegalidade ou abuso de poder em eventual prisão. E para que a gente ganhe um pouco mais de familiaridade com o texto constitucional, a gente vai ler o inciso 68 do artigo 5º da Constituição. Então olha, conceder-se-á, aí parece até um trava-línguas, né? Habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, esse é o centro desse inciso, por ilegalidade ou abuso de poder. Então parece, olha, que o habeas corpus ele cabe sempre que tivermos essas hipóteses de afetação no direito de locomoção e que haja necessariamente a ilegalidade ou abuso de poder no ato da prisão, né? Mas olha só, o parágrafo 2º do artigo 142 da Constituição Federal, ele gera uma restrição a esse inciso 68 do artigo 5º que acabamos de ler. Então vamos entender. O artigo 5º, o inciso 68, que nós lemos agora, ele diz: conceder-se-á habeas corpus. E o parágrafo 2º do artigo 142, ele vai dizer, olha, veja bem, esse habeas corpus que valem para todos os cidadãos, em todas as hipóteses de violência ou ameaça à liberdade de locomoção, quando tiver a ilegalidade ou o abuso de poder no ato da prisão ou no processo eventualmente, não vale para as prisões disciplinares militares.
Então vamos ler o parágrafo 2º do artigo 142 da Constituição Federal para que a gente possa entender essa exceção. Olha, não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Então nós concluímos que não pode habeas corpus para as prisões disciplinares, porque o parágrafo 2º do artigo 142 diz que não pode, certo? E a resposta é não. E aí você me pergunta, como não? A gente acabou de ler o texto da Constituição, que é a nossa lei maior, que diz que não pode habeas corpus para as transgressões disciplinares. Aí você vem, Renato, e me diz que pode sim habeas corpus para as punições disciplinares militares. Para ser breve, o direito ele é feito de várias fontes. Então, normas constitucionais, leis complementares, ordinárias, princípios gerais de direito. Se você quiser se inteirar um pouco mais sobre esse assunto, você pode ir na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que não é o nosso foco de hoje. E então, o sistema brasileiro, o sistema jurídico brasileiro, ele tem uma estrutura que a gente chama de romano-germânica, conhecida como Civil Law, e que valoriza as leis positivadas, as leis escritas. E só que ele passou, com o tempo, a ter uma forte influência do sistema inglês, que é um sistema de jurisprudência conhecido como Common Law. Então a gente falou que ele passou a ter uma certa influência, então é um sistema positivado de leis escritas que passa a ter uma forte influência de jurisprudência. Então o nosso sistema acaba que tendo uma mistura entre essas duas fontes do direito, lei mais jurisprudência. Então é o direito de origem romano-germânica, que em tese seria o nosso, que tem a lei como seu principal fundamento, amalgamado, ele está misturado com o sistema inglês, um sistema em que a jurisprudência é a fonte central do direito. Então o sistema brasileiro ele tem se tornado então um sistema misto, um sistema de leis, mas que as leis não dizem tudo sobre o direito e que é necessário aí uma análise conjunta com a jurisprudência. Então a norma, principalmente as normas constitucionais que eram para dizer tudo, sem necessidade de outras fontes do direito, ela passou a ser flexibilizada pela jurisprudência. Sabe quando uma lei ela parece que diz tudo? Você lê a lei, você parece que interpretou tudo, mas vem alguém e te explica que não é bem assim. Esse não é bem assim é porque a jurisprudência e outras fontes do direito estão sendo consideradas. Ou seja, a lei pode ser sim flexibilizada, principalmente pela jurisprudência. Nós vamos usar isso que aprendemos agora nessa questão da mistura da lei com a jurisprudência para a gente entender o nosso caso em análise hoje, na questão do habeas corpus, já que a Constituição Federal em tese vedaria. Então, se a Constituição em tese vedaria, a gente interpretando que o sistema jurídico brasileiro é um sistema que mistura um sistema de normas, de leis escritas, com um sistema de jurisprudência, só pode ter uma alternativa. Deve ter alguma jurisprudência, algum julgado que permite que seja flexibilizado essa questão que a gente acabou de ver de vedação constitucional para as punições administrativas militares. Então nós vamos para o nosso caso. Olha, não haveria possibilidade de habeas corpus para sanções disciplinares militares. Ora, a Constituição ela disse isso expressamente no parágrafo 2º do artigo 142. Mas veja, olha, preste atenção. Na decisão do STF, no recurso extraordinário 338840 do Rio Grande do Sul. Pense aqui no sistema misto que a gente comentou. Uma norma constitucional que a gente acabou de ver, dizendo que não pode, e a gente está num sistema em tese romano-germânico, civil law, em que o que vale é a lei escrita, e aí vem um julgado e diz que na verdade pode ser concedido habeas corpus sim. Então olha só o recurso extraordinário que foi julgado pelo STF. Então ó, não há que se falar em violação ao artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, se a concessão de habeas corpus, impetrado contra a punição disciplinar militar, volta-se tão somente para os pressupostos de sua legalidade, excluindo a apreciação de questões referente ao mérito. Aí nós lemos hoje, na Constituição Federal, que não pode habeas corpus para as punições disciplinares militares, e aí vem diz o STF que pode sim. Então, em suma, em resumo, cabe habeas corpus para as punições disciplinares militares, desde que para avaliação dos pressupostos de legalidade dessa prisão, não valendo para apreciação do mérito. Então, pode habeas corpus para permanência disciplinar e para detenção? Pode. E aí você me pergunta, Renato, você poderia me dar um exemplo? Eu posso, olha, dentro de um processo administrativo, houve, nesse nosso exemplo, a desconsideração de um ato formal
do processo pelo presidente do PD, que é aqui em São Paulo a sigla que representa o procedimento disciplinar. Então, se há patente vício de um ato processual, o ato será ilegal, e sendo ilegal haverá a possibilidade de impetrar habeas corpus. E aí vamos a um outro exemplo, olha, uma permanência disciplinar de 6 meses. Então ela passa do gradiente normativo do que o RDPM, que é uma lei complementar como a gente viu, ele permitirá. Então, ó, se passa do limite legal, patente é a ilegalidade nesse ato. Sendo este um vício de forma e não um vício de mérito, portanto, será novamente cabível o habeas corpus. E para a gente fixar um ponto extremamente importante, o habeas corpus ele nunca cabe para questões de mérito e sempre para questões de forma. E só a título de curiosidade, essa transformação quanto à possibilidade de habeas corpus para as punições disciplinares, em que pese a gente já viu o texto constitucional e o julgado do STF que habilita o habeas corpus nessas situações, ele vem de uma aderência do ordenamento jurídico brasileiro à Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí nesse ponto específico, se me deixarem, eu vou fazer um vídeo aí de 5 horas ou mais apontando cada minúcia dos direitos e garantias fundamentais trazidos aí pela Convenção Americana. Até porque eu gosto muito desse tema, de direito constitucional, de maneira geral, direito internacional, como essas normas entram no nosso sistema jurídico brasileiro. Só que como eu sei que o tema de hoje ele é bastante pesado, a gente vai terminar o vídeo por aqui, até porque já tem bastante informação para os senhores. Então, para a gente terminar, a gente vai retornar à pergunta do primeiro vídeo. Cabe habeas corpus para permanência disciplinar e para a detenção? E a resposta é sim. Não para avaliação de mérito, mas para os pressupostos de legalidade. O tema é bastante cansativo, eu sei, mas é sempre bom interpretarmos os direitos que nos cercam. O direito que pode ser muitas vezes extremamente incisivo na vida das pessoas, principalmente dos militares, tá? E os próximos vídeos serão de temas mais fáceis, eu prometo. Depois a gente volta em análises mais complexas como a de hoje. Então se você gostou desse vídeo já sabe, né? Deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e acompanhe a nossa nova série de Pílulas do Direito em geral e do Direito Militar, que será lançada amanhã. Então serão vídeos extremamente curtos, explicando a diferença, por exemplo, entre a corrupção ativa e a corrupção passiva. Coisas para o seu dia a dia, tudo explicado de forma prática, direta e em um curto espaço de tempo. Se você tem Instagram, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, basta procurar por 30 anos sem novidades, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. E também nós estamos, os 30 anos sem novidades, no Facebook e agora no Twitter. Então uma notícia, os 30 anos sem novidades, em breve passará a chamar Direito Sem Novidades por conta da reforma da Previdência. Então infelizmente tudo indica que haverá sim o aumento para 35 anos para a passagem na atividade. Talvez não agora no PL 1645, pois ainda haverá essa análise de inclusão ou não dos militares estaduais no texto desse PL. Né? Se não for agora, como os militares das Forças Armadas terão a sua idade aumentada, é bem provável que os militares estaduais também tenham, e aí o nosso nome perde a lógica e a gente passará a se chamar Direito Sem Novidades. Então um excelente dia ou noite a todos, dependendo da hora em que vocês estejam nos assistindo, e até um próximo vídeo.